Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Hoje conversando de forma muito descontraída, mas assim, muito séria, não é? Conversando sobre a juventude, o tema da juventude, exatamente porque nós estamos aí para sediar um dos grandes eventos que o Brasil terá nos próximos anos. Aí pela frente não teremos só a Copa do Mundo, não, Olimpíadas. Nós também teremos um grande evento católico, não é cristão, que é a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer no Rio de Janeiro. A cruz da Jornada Mundial e o ícone de Nossa Senhora que acompanham esse grande evento já estão no Brasil, começaram por São Paulo, amanhã estarão aqui em Belo Horizonte. Então, um grande evento no Mineirinho. Você não pode deixar de participar, especialmente você aqui da região, não é? E você aqui da capital, porque, olha, tem coisa boa demais. Daqui a pouquinho o Padre Áureo vai estar falando para a gente. Aliás, estamos conversando aqui com o Padre Áureo, que é o coordenador do setor de juventude da Arquidiocese, e o nosso querido Frei Antônio Moser. Como a gente sempre faz aqui no programa, no início do nosso segundo bloco, a gente apresenta sempre uma literatura relacionada ao tema da noite. E é claro, hoje não poderia ser diferente, não é? O tema é juventude, então, produtos que falam da juventude. E aqui um dos novos lançamentos da Canção Nova, da editora Canção Nova, a exemplo do que proclamava o nosso beato Papa João Paulo II, santos de calça jeans, está aí, não é? São os santos do terceiro milênio, são os jovens que estão inseridos como fermento na massa e que são chamados a dar um testemunho de Cristo vivo, ressuscitado. E está aí essa maravilhosa experiência. Quem escreveu para a gente foi o Adriano Gonçalves, que é da Canção Nova, tem participado das Jornadas Mundiais, trabalhado na CNBB, na questão exatamente dos jovens, está aí muito empenhado também nesta Jornada Mundial. Está aí para você, então, Santos de Calça Jeans. Você não pode deixar de ter esse livro aí, muito bacana, especialmente para você, jovem. Claro, aqui tem um outro livro que extraordinário, né? Não é só um campeão de vendas, porque isso não é o mais importante para a gente, mas sim a questão da evangelização. Um dos maiores pregadores aí do nosso país, já está nos céus, não é? Devido a uma morte um tanto prematura, devido ao câncer, não é? Estamos falando do nosso saudoso e querido Padre Léo, que pregou assim como ninguém, em muitos momentos, especialmente para a juventude. E está aí esse livro do Padre Léo, um livro denso, repleto de sabedoria, jovens sarados. Especialmente quando a nossa juventude hoje é afetada por tantas enfermidades, que a gente pode traduzir por drogas, prostituição, corrupção, bebedeiras, enfim, tantos vícios que vão tirando a beleza e a pureza da juventude. O Padre Léo vem com muita sabedoria ajudar os jovens a entender que são chamados a ser jovens sadios, jovens sarados e não enfermos, como infelizmente nós temos visto a realidade dura da nossa juventude no Brasil, e que a jornada vai ajudar a mudar em muito. E aqui um livro do nosso querido Padre Rufus Pereira, vem aí também, não é? Na Canção Nova, esteve conosco, melhor dizendo, Padre Rufus, quem é Jesus? Padre Rufus é um dos grandes exorcistas da igreja, ou seja, faz parte da Comissão Internacional de Exorcismo, junto ao Vaticano, viaja pelo mundo inteiro aí pregando, não é? E realizando esse ministério extraordinário, e escreve aí Jesus, não é? Quem é Jesus? Jesus como mestre, como líder, como sábio, sobretudo como Deus, o Deus conosco, o Emmanuel. Está aí para você, produtos Canção Nova. Se você não tem ainda, vale a pena tê-los em mãos. E é claro, a nossa Canção Nova, Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Se você ainda não participou, participe, viu? Porque vale a pena você aí participar e ter, quem sabe, uma casa lá em Cachoeira Paulista, pertinho da Canção Nova. Se você não participou, vale a pena participar adquirindo o livro do mês, não é? E aí, então, preenchendo o seu cupom, colocando na urna e aguardando o sorteio, tá certo? Casa Nova, Canção Nova e muito mais. O nosso programa Em Pauta você pode revê-lo sempre pelos nossos endereços eletrônicos. E é muito fácil, especialmente aqui através do nosso blog.cançãonova.com.br blog.cançãonova.com.br.
você, logo após a exibição do programa, pode lá rever aquele tema que porventura você perdeu ou que chegou de repente na metade do programa. E se você chegou na metade do programa, estamos conversando sobre a juventude. Eu quero perguntar aqui ao Frei Antônio Moser, no começo desse segundo bloco, estamos falando da peregrinação, Frei, e já o Padre Áureo vai falar para a gente da programação aqui de Belo Horizonte, mas estamos falando então da viagem, da peregrinação dos ícones da Jornada Mundial. Acho que é interessante dizer o que seja um ícone, né, Frei? Um ícone, ele tem uma representatividade muito grande. Muito grande. Normalmente, aqui, quando nós falamos de ícone, por exemplo, ícone do cinema, ícone do mundo das artes, ícone do esporte, significa alguém que se destaca muito. Agora, esses ícones religiosos, eles têm a ver muito com o Oriente, e sobretudo com a Igreja do Oriente e Igreja Ortodoxa. A mim, pessoalmente, me impressionou muito, em uma viagem ou duas que eu fiz à Rússia, todas as igrejas, elas têm um ícone, assim como que, não diria central, porque central naturalmente é sempre o Cristo na Eucaristia, mas o ícone significa uma imagem que se destaca, não é imagem no sentido de gesso, mas esculpida na madeira, muito bonita. Por exemplo, na Catedral de Moscou, toda restaurada, lindo ícones. Agora, o que chamou a atenção? Normalmente, esses ícones, ou do Cristo glorioso, tem muitos ícones, claro, ou então de Maria carregando o menino, e é esse ícone que acompanha a cruz. O que significa? Maria nos trouxe a luz do mundo nos seus braços. Não é? Muito interessante. E ainda uma outra, vamos dizer, característica desse ícone é exatamente isso, a luz que vem do Oriente, porque os ícones religiosos normalmente estão associados ao Oriente e não tanto ao Ocidente. O que significa? Nós aqui no mundo ocidental cristão, nós somos contaminados por uma imagem negativa do Oriente. O que é o Oriente? É aquele mundo de fanáticos, de terroristas. Isso é... Não. Ex oriens lux. A luz veio do Oriente. Os reis vieram do Oriente. Jesus veio do Oriente. Eu acho que aqui é uma temática importantíssima para superar os preconceitos e fazer com que o mundo comece a se entender de uma outra forma. Eu acho que o mundo ocidental está muito centrado sobre si próprio. E com isso perde muita riqueza, no sentido espiritual, no sentido religioso, no sentido da meditação e tudo isso. Então esse ícone é o ícone Maria carregando o menino, trazendo a luz, não é, que vem ao nosso encontro, que é Jesus Cristo. E finalmente uma última observação, não é, sobre o ícone. Eu diria o seguinte, nós, por assim dizer, nos sentimos nesses ícones, e cunho oriental, nós sentimos algo que transcende a arte comumente contemplada aqui no Ocidente. Não sei o que expressar. Os traços, a maneira, vamos dizer assim, de apresentar aquela figura pela expressão, mas também traços um pouco mais retos, eu diria assim, não é? Enfim, é algo de fascinante, um ícone religioso. E tanto assim que na próxima capela minha, lá em Petrópolis, eu vou colocar 2 ícones, já encomendei, um de Nossa Senhora carregando o menino, exatamente esse ícone, não é, de 2013, 2013 não, esse que acompanha sempre a cruz, e depois um outro, claro, do Cristo glorioso, não é, no segundo andar, por assim dizer, da capela, não é, esse Cristo glorioso. Mas está aí, Frei, olha essa temática, a luz que vem do Oriente, realmente a gente pode conversar depois para fazermos um programa, porque você tem acompanhado, né? Hoje parece que o Ocidente parece que meio que se eclipsou, não é? Então precisa realmente dessa luz, só que por outro lado tem um pouco aí essa rejeição do Oriente, fanatismo, guerra, violência, morte, matam, sobe ditador, derrubam ditador. Mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Agora, padre, o tema da Jornada Mundial, e aqui nós ainda vamos conversar muito sobre isso, em muitos outros programas, nos eventos, enfim, até 2013, esse tema é muito importante, né? Ide, palavra de Nosso Senhor, e fazei discípulos todos os povos.
Mas quando isso é dito especialmente ao jovem, porque, como eu dizia há pouco, né, nós temos visto a situação da juventude no Brasil, hoje o problema das cracolândias, o que é duro perceber é que você vai reparar ali, não é, na sua maioria são jovens. O Brasil ainda é porta de entrada de toneladas e toneladas de drogas de toda a ordem, hoje especialmente essa epidemia do crack e assim por diante, que simplesmente abraça e destrói a nossa juventude. Normalmente a igreja são pessoas mais velhas, não é? Mas quando esse apelo, ide, fazer discípulos a todos os povos, mas quando é feito ao jovem, quer dizer, jovem evangelizando o jovem, é uma nova tônica, é uma nova dinâmica, não é verdade? É uma opção que fica claro que a igreja deve fazer pela juventude. Inclusive, no documento dos nossos bispos de Aparecida, ficou muito claro esta opção preferencial pela juventude, que já vem numa história da Igreja da América Latina, passando por Puebla, Santo Domingo, e agora Aparecida reafirma isso, vendo com muita esperança adolescentes e os jovens como essa força do futuro da evangelização. Eu acho que, de fato, nós temos grandes desafios com relação à pastoral da juventude, a presença dos jovens na igreja, mas eu não gostaria de assentar esse aspecto, mas sim aquilo que eu percebo na ação pastoral hoje, Sim, uma possibilidade de que nós estamos vendo dos jovens reencontrarem o sentido da vida, da experiência que se faz de Cristo, uma experiência pessoal e, consequentemente, uma experiência na comunidade. Então, é um aspecto que hoje eu sinto crescer quando a gente vê a força, por exemplo, na igreja, dos movimentos, das novas comunidades que vão crescendo. E é claro que isso tudo é um primeiro momento, talvez, do compromisso do jovem com Cristo. Isso precisa ser depois amadurecido por uma formação integral da juventude. Mas eu olho com esperança esse momento da presença do jovem na igreja. E, aliás, eventos como esse, onde normalmente se reúne aí tem toda uma cobertura midiática, não é? Claro, muito mais dos meios cristãos, e que bom, não é? Isso aí, com certeza, nós vamos estar sempre muito inseridos. Às vezes a gente percebe que, não é, a grande mídia, a mídia secular, dá pouca importância, não dá essa cobertura, como a gente acompanhou na Jornada Mundial da Espanha, não é? Do ponto de vista religioso, sem dúvida, uma cobertura assim total. Mas do ponto de vista da mídia chamada secular, mídia comum, não é uma noticiazinha muito fina aqui ou ali, quando não para chamar a atenção de grupos que estavam protestando contra o Papa, isso ou aquilo. Mas esses eventos dessa magnitude, como o senhor dizia, a expectativa é que no Brasil a gente até supere a Jornada Mundial de Manila com uma expressão muito grande de jovens, se tratar de um evento mais do que nacional, é continental. Mas isso também são tipos de realizações que precisam acontecer para justamente despertar, né? Porque dizem, o jovem é sempre muito disperso, o jovem não quer saber de Deus, de Jesus, de igreja, nada. Então um evento como esse ele tem também um fator de atração, não é isso? Exatamente, eu acho que isso é importante. E também nós vivemos hoje num mundo globalizado. Então, esse aspecto, como eu diria, até primeiro anúncio para que a juventude possa despertar para esse sentido da vida, inspirado, vamos dizer assim, dois jovens, que foi Nossa Senhora, que foi Jesus Cristo, que a partir do momento que aceitaram o projeto de Deus em suas vidas, portanto, contra a corrente que hoje o mundo prega, de uma vida pautada no horizonte da transcendência da fé aliena, estamos sentindo o contrário. Os jovens são interpelados a pensar a vida no compromisso de transformação aberta ao transcendente que é Deus. E a partir da inspiração desses dois grandes jovens que mudaram a história da humanidade, Jesus Cristo, Nossa Senhora, se abre aí para horizontes novos, para a construção da justiça, da paz em nossa sociedade. Então são eventos que despertam não só aqueles que estão já nas nossas comunidades, mas também aqueles que estão aí sedentos de um sentido da vida, sem encontrar um rumo para a sua história. E isso ficou muito no meu coração quando eu estava lá
em Madrid, Sim. vendo os jovens chegando para a Jornada Mundial com as caravanas e outros que estavam ali se envolvendo, até por curiosidade, mas a partir dali fazendo uma experiência também de fé e de um sentido para as suas vidas. Agora, tem interessante, padre, aqui ainda no final do nosso segundo bloco, deixa eu partilhar, por favor, com as pessoas que estão nos acompanhando, porque justamente uma coisa é a gente falar um pouco por alto, não ter estado, mas outra coisa é você estar ali em loco, não é, sentindo com aquela parcela da igreja ali presente, no caso os jovens de diversos países, línguas, raças, nações, enfim, e ali, ao redor do sucessor de Pedro, qual foi o seu sentimento, a sua percepção ali no momento? Como o senhor falou, o senhor já disse que gestou uma certa esperança e coisa e tal, mas o que mais ali, o que eu diria assim, mais chamou a atenção do senhor, por exemplo, na Jornada Mundial lá na Espanha, estando em loco, com aquela multidão de jovens vindos de todos os continentes? O que ficou claro para mim foi justamente essa riqueza da mensagem do Evangelho e que vai de encontro ao anseio mais profundo da juventude. O Frei Antônio Moser disse uma coisa aqui muito interessante, que às vezes nós não conseguimos chegar até a juventude. Mas, de fato, quando a gente consegue e percebe que pode oferecer ao jovem essa experiência, é bonito demais perceber que muito pode se acontecer de novo a partir da presença do jovem que faz a experiência verdadeira de Deus na sua vida. E ali eu pude sentir isso, essa experiência forte, dando àqueles jovens um sentido desafiador para a vida, que é a estatura do Evangelho. E o jovem gosta do desafio, o jovem quer uma vida heróica e nenhuma vida melhor do que a de Cristo para oferecer à nossa juventude. Tá certo. Olha, nós estamos aqui conversando sobre essa maravilha que é a Jornada Mundial da Juventude, que o nosso Brasil vai sediar em 2013, mas já estamos em pleno clima, porque os símbolos da Jornada Mundial estão aí peregrinando pelo Brasil. Amanhã, aqui em Belo Horizonte, uma grande festa, como eu falei, já vamos estar falando de como vai acontecer essa festa aqui em Belo Horizonte, mas é algo que realmente contagia a todos, padres, bispos, os leigos, enfim. A Igreja do Brasil está em festa também e é preciso celebrar, não é? Com um momento maravilhoso quanto esse. Nós vamos para um rápido intervalo. Você não saia daí não, especialmente você aqui da região, para ficar sintonizado de como vai acontecer esse grande evento aqui na capital mineira. Então, rápido intervalo, já estaremos de volta.